Se você é um homem acima dos 60 anos e já perdeu a conta de quantas vezes levantou de madrugada para ir ao banheiro. Se você já ficou parado na frente do vaso, esperando, esperando, e o jato simplesmente não vem com a força que vinha antes. Então eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te revelar nos próximos minutos. Porque existe um ingrediente, usado há milhares de anos na medicina tradicional, que a ciência moderna finalmente comprovou. Quando misturado ao café que você já toma todo dia, ele age como um escudo anti-inflamatório diretamente na sua próstata. E o mais surpreendente, estudos com mais de 1 milhão de homens mostraram que esse simples hábito pode reduzir em até 60% o risco das formas mais agressivas de problemas prostáticos. Hoje, eu vou te mostrar exatamente qual é esse ingrediente, como ele funciona no seu corpo e, mais importante, os 3 erros que a maioria dos homens comete sem perceber e que estão acelerando o envelhecimento da próstata. Erros que anulam qualquer benefício, mesmo que você esteja tentando se cuidar. E no final, vou te dar 3 ajustes práticos que você pode começar amanhã mesmo, sem precisar de receita médica, sem gastar uma fortuna, usando coisas que provavelmente já estão na sua cozinha. Eu sei que falar sobre próstata não é fácil. É um assunto que a maioria dos homens evita até que os sintomas se tornem insuportáveis. Existe vergonha em admitir que você está acordando várias vezes de noite. Existe desconforto em perceber que seu corpo não responde mais como antes. E existe aquele medo silencioso, aquele pensamento que aparece de madrugada, quando você está sozinho no banheiro pela 3ª vez, de que algo mais sério pode estar acontecendo por dentro, sem que você perceba. Eu entendo. E é justamente por isso que eu preciso ter essa conversa com você hoje. Porque o que muitos homens não sabem é que a próstata naturalmente aumenta de tamanho depois dos 50. Isso acontece em praticamente todos os homens. Não é uma questão de se vai acontecer. É uma questão de quanto e quando os sintomas vão aparecer. Metade dos homens aos 60 anos já apresenta sintomas. Aos 80, esse número sobe para 80%. E cada ano que passa sem ação preventiva permite que a inflamação se acumule silenciosamente. O que hoje é um incômodo, acordar 1 ou 2 vezes de noite, pode se transformar em algo muito mais limitante. Homens que não cuidam da próstata podem acabar dependendo de fraldas geriátricas. Podem precisar de cirurgias invasivas. Podem perder a liberdade de sair de casa, de viajar, de viver com dignidade. Mas não precisa ser assim. Meu nome é Dr. Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Doutora, eu não aguento mais acordar de madrugada. Eu não aguento mais essa sensação de que minha bexiga nunca esvazia. Eu quero minha vida de volta. E o que eu percebi repetidamente é que a maioria desses homens não tinha informação. Eles estavam fazendo escolhas que pareciam inofensivas, às vezes até saudáveis, mas que na verdade estavam inflamando a próstata dia após dia. E quando eles entenderam o que estava acontecendo, quando eles fizeram ajustes simples, com consistência, muitos voltaram ao consultório semanas depois com um sorriso no rosto, me dizendo que finalmente estavam dormindo a noite inteira. É isso que eu quero para você também. Então vamos começar pelo básico. Vamos entender como a sua próstata funciona e por que ela precisa de proteção ativa depois dos 60. Imagine que sua próstata é como um guardião posicionado na saída de um castelo. Esse castelo é a sua bexiga. O trabalho do guardião é controlar o fluxo, deixar passar o que precisa sair, na hora certa, na quantidade certa. Quando o guardião está saudável e em forma, tudo funciona em silêncio. Você nem percebe que ele existe. Você vai ao banheiro, faz o que precisa fazer e segue com o seu dia. Mas quando esse guardião começa a inchar, por inflamação, por estresse oxidativo, por anos de agressões silenciosas, ele bloqueia parcialmente a passagem. E aí começa o problema.
O fluxo diminui, a pressão aumenta, e você sente que precisa ir ao banheiro o tempo todo, mesmo quando a bexiga não está cheia. Você fica parado esperando o jato começar. Você termina, mas sente que não esvaziou completamente. E meia hora depois, a urgência volta. A próstata de um homem jovem tem aproximadamente o tamanho de uma noz, cerca de 20 gramas. Ela produz parte do líquido seminal e, quando está saudável, você simplesmente não pensa nela. O café, por si só, já demonstrou em estudos com mais de 1 milhão de homens ter um efeito protetor sobre a próstata. Os polifenóis e antioxidantes presentes no café combatem a inflamação e o estresse oxidativo, dois dos principais vilões do envelhecimento prostático. Homens que bebem café regularmente apresentam risco até 20% menor de desenvolver problemas prostáticos. E esse número sobe para quase 60% quando falamos das formas mais agressivas. Isso mesmo. O café que muitos homens cortam achando que faz mal pode, na verdade, ser um aliado poderoso. Mas aqui está o problema. Depois dos 50, e especialmente depois dos 60, a próstata de praticamente todo homem começa a crescer. É um processo chamado hiperplasia prostática benigna. Não é câncer, mas causa sintomas que destroem a qualidade de vida. E o que faz essa glândula crescer? Inflamação crônica, desequilíbrio hormonal, estresse oxidativo acumulado ao longo de décadas. O guardião vai inchando, ano após ano, até que a passagem fica estreita demais. É aqui que entra o ingrediente que eu mencionei no início, a cúrcuma, ou mais especificamente, a curcumina, seu composto ativo. Estudos publicados em revistas científicas de alto impacto demonstraram que a curcumina tem efeito anti-inflamatório comparável a medicamentos como o ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais gástricos. Ela atua diretamente nas vias inflamatórias do corpo, ajudando a reduzir o inchaço e proteger os tecidos. Quando você adiciona uma pitada de cúrcuma ao seu café, junto com uma pitada de pimenta preta, que aumenta a absorção em até 2000%, você está transformando seu ritual matinal em uma dose diária de proteção. Você está blindando o guardião. Você está dando ao seu corpo uma ferramenta simples, natural e acessível para combater a inflamação que faz a próstata crescer. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, homens que talvez estejam sofrendo em silêncio, achando que não tem solução, ou que têm vergonha de falar sobre isso, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio faz com que o algoritmo mostre este vídeo para quem realmente precisa ouvir isso. E você pode ser o motivo de um pai, um tio, um amigo finalmente descobrir que existe esperança. Agora que você entendeu como a próstata funciona e por que ela precisa de proteção ativa depois dos 60, eu preciso te mostrar algo importante. Existem 3 erros que 8 em cada 10 homens cometem sem perceber. Erros que estão sabotando a saúde prostática, mesmo quando eles acham que estão se cuidando. E o primeiro deles pode te surpreender, porque ele se disfarça de hábito saudável. Eu chamo esse primeiro erro de o jejum inflamatório. Muitos homens acima de 60 anos adotaram o jejum intermitente. Eles pulam o café da manhã, ficam 14, 16, às vezes 18 horas sem comer, achando que estão desintoxicando o corpo ou tentando emagrecer. O jejum intermitente está na moda. Celebridades fazem, influenciadores recomendam, e a promessa de emagrecimento e longevidade é sedutora. O problema é o seguinte: quando você fica muitas horas sem comer, especialmente pela manhã, o corpo entra em estado de estresse metabólico. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, disparam, e o cortisol elevado cronicamente aumenta a inflamação sistêmica, inclusive na próstata. É como se o seu corpo entrasse em modo de alerta, liberando substâncias inflamatórias que vão se acumulando nos tecidos. Além disso, o jejum prolongado pode desregular os níveis de insulina, criando picos e vales que contribuem para o crescimento prostático. Estudos mostram que homens com resistência à insulina têm próstatas significativamente maiores.
Então, aquele hábito que parecia saudável, pular o café da manhã para dar um descanso ao corpo, pode estar acelerando justamente o problema que você quer evitar. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de cuidado com a saúde. E quase todo homem que conheço comete esse erro todos os dias, achando que está se protegendo. Eu chamo esse segundo erro de a hidratação invertida. Você ouve o tempo todo: beba mais água. Hidratação é fundamental. Você precisa de pelo menos 2 litros por dia. E isso é verdade. O problema não é a quantidade de água, é quando você bebe essa água. O que acontece com muitos homens é o seguinte: durante o dia, ocupados com suas atividades, eles esquecem de beber água. Aí chega o final da tarde, começo da noite, e eles percebem que não beberam quase nada. Então tentam compensar. Um copo d'água antes de dormir, um chá para relaxar, talvez uma cerveja ou um vinho. Parece razoável, não é? Mas quando você bebe líquidos em excesso à noite, sua bexiga se enche enquanto você dorme. E aqui está o problema. A próstata já aumentada comprime a uretra, dificultando o esvaziamento completo. Então você acorda, vai ao banheiro, mas não consegue esvaziar tudo. Volta para a cama. A bexiga enche de novo. Você acorda de novo. E esse ciclo se repete a noite inteira. O álcool e a cafeína à noite pioram ainda mais a situação, porque são diuréticos. Eles fazem você produzir ainda mais urina. O resultado? Sono fragmentado, fadiga crônica e uma próstata que nunca descansa. Você acha que está se hidratando bem, mas na verdade está criando o cenário perfeito para acordar 5, 6 vezes por noite. E o terceiro erro. Esse é o mais silencioso de todos. Porque ele não envolve o que você come ou bebe. Ele envolve o que você deixa de fazer. E a maioria dos homens nem percebe que está cometendo esse erro até que os sintomas se tornem impossíveis de ignorar. Eu chamo esse terceiro erro de a cadeira assassina. Depois de uma vida inteira de trabalho, muitos homens acima de 60 sentem que merecem descansar. E descansar, para muitos, significa ficar sentado. Assistir TV por horas, ficar no computador, jogar cartas com os amigos, ler no sofá. Atividades sedentárias que parecem completamente inofensivas. O problema é que quando você fica sentado por longos períodos, o fluxo sanguíneo para a região pélvica diminui drasticamente. A próstata, que precisa de boa circulação para se manter saudável, fica sufocada. O sangue que deveria levar oxigênio e nutrientes para a glândula não chega em quantidade suficiente. E o sangue que deveria drenar toxinas e substâncias inflamatórias fica estagnado. Além disso, a posição sentada comprime diretamente a região perineal, onde a próstata está localizada. Essa compressão crônica aumenta a inflamação local e dificulta a drenagem linfática, fazendo com que fluidos inflamatórios se acumulem na glândula. Estudos mostram que homens sedentários têm risco significativamente maior de desenvolver sintomas prostáticos severos. Você pode estar comendo bem, tomando suplementos, fazendo exames regulares, mas se passa o dia inteiro sentado, está anulando boa parte desse esforço. Eu quero te contar a história do seu Antônio. Ele chegou ao meu consultório aos 63 anos, convencido de que precisava de cirurgia. Ele acordava 5 vezes por noite para urinar e tinha vergonha de sair de casa porque nunca sabia quando a urgência ia aparecer. Doutora, eu já tentei de tudo, ele me disse. Cortei café, cortei carne vermelha, tomo litros de água todo dia. Nada funciona. Quando investigamos os hábitos dele, descobrimos os 3 erros clássicos. Ele pulava o café da manhã para emagrecer. O jejum inflamatório. Bebia a maior parte da água à noite para compensar o dia. A hidratação invertida. E passava horas sentado assistindo TV desde que se aposentou. A cadeira assassina. Ele achava que estava se cuidando. Na verdade, estava acelerando o problema. O mais triste? Seu Antônio tinha cortado o café porque achou que fazia mal.
Ele não sabia que o café, da forma certa, poderia ser um aliado. Antes de continuar, preciso fazer uma pausa importante. Cada corpo é diferente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Se você tem sintomas persistentes, intensos, ou se percebeu sangue na urina, dor ou febre, a atitude mais responsável é conversar com um urologista. O que eu vou compartilhar agora são ajustes de estilo de vida baseados em evidências científicas, mas eles não substituem uma avaliação médica individualizada. Dito isso, vamos às soluções. Porque agora que você entendeu os erros que estavam sabotando sua saúde prostática, eu vou te mostrar exatamente o que fazer para reverter esse quadro. E a primeira solução é tão simples que você pode começar amanhã de manhã. Eu chamo essa primeira solução de o café dourado. Aqui está o que você vai fazer. Todas as manhãs, quando preparar seu café, adicione meia colher de chá de cúrcuma em pó. Junto com a cúrcuma, adicione uma pitada de pimenta preta moída na hora. Pode ser só uma pitadinha, não precisa exagerar. Se quiser potencializar ainda mais o efeito, adicione uma colher de chá de óleo de coco ou um pouco de manteiga. Misture bem e beba junto com seu café da manhã, nunca em jejum prolongado. Por que isso funciona? A curcumina da cúrcuma é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes conhecidos pela ciência. Ela inibe uma via chamada NF-QB, que é responsável pela inflamação crônica no corpo. A pimenta preta contém uma substância chamada piperina, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Sem a pimenta, a maior parte da curcumina passa direto pelo seu sistema digestivo sem ser absorvida. Com a pimenta, ela entra na corrente sanguínea e vai trabalhar onde precisa. A gordura, o óleo de coco ou a manteiga, melhora ainda mais a biodisponibilidade, já que a curcumina é lipossolúvel. Ela se dissolve em gordura, não em água. Então, quando você combina esses 3 elementos, cúrcuma, pimenta preta e uma fonte de gordura, você está criando a fórmula perfeita para a máxima absorção. Como implementar amanhã? Simples. Vá ao supermercado e compre cúrcuma em pó na seção de temperos. Compre também um moedor de pimenta preta, desses pequenos, que você gira na hora. Deixe os 2 ao lado da sua cafeteira. Amanhã de manhã, depois de coar o café, adicione os ingredientes e misture bem. O gosto muda um pouco, fica levemente terroso, mas a maioria das pessoas se acostuma em poucos dias. Faça isso por 21 dias consecutivos. Esse é o tempo médio para um novo hábito se consolidar. Depois de 3 semanas, vai parecer estranho tomar café sem a cúrcuma. Nas primeiras 2-3 semanas, muitos homens relatam redução na frequência urinária noturna. Em 4-6 semanas, melhora no fluxo urinário e sensação de esvaziamento mais completo. Esses são sinais de que a inflamação está cedendo. O guardião está voltando ao seu tamanho normal. A próxima solução é igualmente poderosa. E você pode implementar hoje mesmo, sem comprar nada, sem gastar um centavo. Eu chamo essa segunda solução de a janela hídrica. A ideia é simples. Em vez de distribuir seus líquidos ao longo de todo o dia e da noite, você vai concentrar 70% a 80% da sua ingestão de líquidos entre 7 da manhã e 5 da tarde. Depois das 17 horas, limite-se a pequenos goles. E nas 2-3 horas antes de dormir, evite líquidos completamente. Se sentir sede à noite, molhe os lábios ou tome no máximo 2-3 goles. Não mais que isso. Por que isso funciona? Ao redistribuir sua hidratação para as horas ativas do dia, você permite que a bexiga processe os líquidos enquanto você está acordado e em movimento. Durante o dia, você vai ao banheiro várias vezes, e isso é normal, é esperado. À noite, a produção de urina diminui naturalmente e a bexiga tem menos volume para gerenciar. Isso reduz drasticamente as idas noturnas ao banheiro. Como implementar amanhã?
Pegue uma garrafa de água de 5 litros e coloque na sua mesa, na bancada da cozinha ou em qualquer lugar onde você passe a maior parte do dia. Seu objetivo é terminar essa garrafa até às 17 horas. Use um alarme no celular para lembrar de beber a cada 2 horas durante o dia. Às 17 horas, guarde a garrafa. Acabou. Dali em diante, só pequenos goles se realmente precisar. A maioria dos homens percebe redução nas idas ao banheiro noturnas já na primeira semana. Em 2-3 semanas, o padrão se estabiliza. Você pode esperar dormir 5-6 horas seguidas antes da primeira ida ao banheiro. Uma melhora significativa para quem acordava 3-4 vezes por noite. E a terceira solução complementa as duas anteriores. Ela não envolve o que você consome, envolve como você move o seu corpo. Eu chamo essa terceira solução de a caminhada do guardião. Faça uma caminhada de 15-20 minutos, 2 vezes ao dia. Uma pela manhã, pode ser logo após o café, e uma no final da tarde ou início da noite, antes das 19 horas. Durante a caminhada, faça algo extra. Contraia e relaxe os músculos do assoalho pélvico a cada 10 passos. É como se você estivesse segurando a urina por alguns segundos e depois relaxando. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Faça isso enquanto caminha. Por que isso funciona? A caminhada ativa a circulação sanguínea na região pélvica. Ela leva oxigênio e nutrientes para a próstata e ajuda a drenar os fluidos inflamatórios que se acumulam quando você fica sentado. O sangue que estava estagnado começa a circular. As toxinas são eliminadas. A glândula respira. Os exercícios de contração do assoalho pélvico, também conhecidos como exercícios de Kegel, fortalecem os músculos que controlam a micção. Quando esses músculos estão fortes, você tem mais controle sobre quando e como urinar. A urgência diminui. O jato fica mais forte. A sensação de esvaziamento incompleto desaparece. A combinação de movimento e fortalecimento muscular é uma das intervenções mais eficazes para sintomas prostáticos. E o melhor, não custa nada, não tem efeito colateral e ainda melhora sua saúde cardiovascular, seu humor e seu sono. Como implementar amanhã? Amanhã de manhã, depois de tomar seu café dourado, coloque um tênis e caminhe pelo quarteirão por 15 minutos. Não precisa ser rápido. Não precisa ser longe. O importante é o movimento. Enquanto caminha, pratique as contrações. Contrai por 3 segundos. Relaxa por 3 segundos. Repita. Faça a mesma coisa no final da tarde, antes das 19 horas. Use o alarme do celular para não esquecer. Em 2-3 semanas de prática consistente, espere sentir maior controle sobre a urgência urinária. Em 4-6 semanas, melhora na força do jato e sensação de esvaziamento mais completo. E como bônus, você vai notar que está dormindo melhor, com mais disposição e com um humor mais equilibrado. O exercício faz isso com o corpo inteiro, não só com a próstata. Eu quero te contar agora a história do seu Marcos. Ele tinha 67 anos quando decidiu experimentar esses ajustes. Os sintomas dele eram parecidos com os do seu Antônio. Acordava 4 vezes por noite, jato fraco, sensação de nunca esvaziar completamente. Mas ele decidiu tentar os ajustes antes de partir para medicamentos. Ele começou com o café dourado, meia colher de cúrcuma, uma pitada de pimenta, todo dia de manhã. Redistribuiu a água para antes das 17 horas e começou a caminhar 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde, fazendo as contrações pélvicas que eu ensinei. 4 semanas depois, ele me mandou uma mensagem. Doutora, ontem eu dormi das 23 horas às 4h30 sem acordar uma vez. Fazia anos que isso não acontecia. Aos 67 anos, seu Marcos recuperou algo que ele achava que tinha perdido para sempre. Uma noite de sono inteira. Ele não fez cirurgia. Não tomou remédio. Ele fez ajustes simples, com consistência, usando coisas que já tinha em casa. Uma pitada de cúrcuma. Uma garrafa de água terminada antes das 5. 2 caminhadas por dia. Só isso. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje.
Primeiro, entendemos que a próstata é como um guardião na saída da bexiga, e que depois dos 60, esse guardião precisa de proteção ativa contra a inflamação que o faz inchar. O café, que muitos homens cortam achando que faz mal, na verdade tem efeito protetor comprovado por estudos com mais de 1 milhão de participantes. Segundo, identificamos os 3 erros que a maioria dos homens comete sem perceber: o jejum inflamatório, que eleva o cortisol e aumenta a inflamação sistêmica; a hidratação invertida, que enche a bexiga justamente quando você deveria estar dormindo; e a cadeira assassina, que sufoca a próstata e impede a circulação adequada. Hábitos que parecem inofensivos, mas que estão acelerando o envelhecimento prostático. Terceiro, descobrimos 3 soluções práticas que você pode começar amanhã: o café dourado, com cúrcuma e pimenta preta para combater a inflamação; a janela hídrica, concentrando os líquidos nas horas ativas do dia; e a caminhada do guardião, com exercícios de fortalecimento pélvico para melhorar a circulação e o controle urinário. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, acordando de madrugada, planejando sua vida em torno de banheiros, aceitando que é assim mesmo na minha idade. Ou você pode começar amanhã com uma pitada de cúrcuma no café, uma garrafa de água terminada antes das 5 da tarde, uma caminhada de 15 minutos. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir no seu sono, na sua confiança, na sua liberdade. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre a saúde da sua próstata, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta aqui nos comentários: qual desses 3 erros você reconheceu em si mesmo? O jejum inflamatório, a hidratação invertida, ou a cadeira assassina? Ou talvez você já pratique alguma das soluções e queira compartilhar sua experiência? Eu leio todos os comentários, e sua história pode inspirar outro homem a dar o primeiro passo. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Da família, dos filhos, dos netos, do trabalho. Agora é hora de cuidar de você. Porque você merece dormir a noite inteira. Você merece sair de casa sem medo. Você merece viver os próximos anos com dignidade e autonomia. E isso começa com uma escolha. Uma escolha que só você pode fazer. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. As informações aqui apresentadas não substituem uma consulta médica. Se seus sintomas são persistentes, intensos, ou se você tem sangue na urina, dor ou febre, a atitude mais responsável é conversar com um urologista que possa avaliar sua situação individual. Cuidar da saúde é um ato de coragem, e procurar ajuda profissional faz parte desse cuidado.